Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos fazendo uma live com o professor Abimael e esse é o quarto tópico e o último. Já estou triste, gente. Está sendo tão bom, estamos aprendendo tanto. Se você ainda não assistiu os três que já passaram, eu vou deixar aqui, tá bom? No link aqui, os links aqui na caixa de informação para você acessar e assistir. O professor Abimael, ele tem uma editora chama Abvisual, ao qual ele desenha, ele faz vários visuais para evangelização e crescimento espiritual das nossas crianças. E tem sido uma bênção. Há muitos anos, eu conheço ele desde 2004, e para mim está sendo uma grande bênção agora ter ele aqui no meu canal do YouTube, é uma grande honra para mim. Então, queria chamá-lo já, que hoje nós vamos falar sobre missão, e ele vai apresentar alguns materiais muito bons, muito bom para nós. Olá, Abimael, tudo bem? Olá de novo, olá Sara, olá pessoal, é bom estar de volta. Abimael, é todo seu agora o canal, tá bom? Fique à vontade. Obrigado, Sara. Então, gente, hoje nós estamos nesse bloco da nossa live, estamos nos propondo a usar os próximos minutos para falar principalmente sobre missões. Vamos acabar costurando com outros temas aí, mas eu não poderia deixar de mencionar que a visão missionária que me trouxe ou que foi plantada em mim lá no seminário há bastante tempo atrás, em 85, quando uma professora já bem velhinha nos deu as primeiras noções de como alcançar a criança, numa época que não havia essa visão de ministério com crianças, quando se falava de trabalho com criança, mas se uma tia ou professora entendia de chamar o trabalho com criança de ministério ou de missão com crianças, as lideranças naquela época até estranhavam missões para crianças, missionário para crianças, ministério. Isso é só o trabalhinho com criancinha, é aulinha, é historinha, mas não é cultinho, não se tinha essa visão. Mas então, com essa base do seminário teológico, eu voltei para minha cidade, lá no Xingu, lá no meio da selva, e ali foi quando Deus começou a semear a semente da visão missionária e que trabalhar com crianças seria um ministério para toda a minha vida. Naquela ocasião, eu não tinha essa perspectiva tão clara como eu tenho hoje. Mas o chamado missionário começou quando eu reuni as crianças da igreja para falar, para contar uma história para elas, uma historinha, porque era a hora do culto e a igreja estava cheia e o pastor disse: agora saiam, para as crianças saem para as pessoas poderem entrar. Então, criança nem era pessoa, não é? E então eu simplesmente, numa atitude até de uma certa revolta naquele momento, saí junto com as crianças e num espaço aberto, uma varandona coberta até de palha, chão de terra lá atrás da igreja, eu reuni as crianças e com gravetos, com o que tínhamos ali, até a areia, aquela terra solta, eu fui rabiscando no chão os desenhinhos de palitinho mesmo. Naquela época eu não sabia desenhar nada, da história da ovelha perdida. E fui mostrando para as crianças que como Jesus as valorizava, dizendo para elas que mesmo que elas se sentiam desvalorizadas na igreja, Deus as amava. Mas enquanto eu ministrava para elas, ali no meio daquela... estava chovendo lá fora, tinha goteiras naquele telhado de palha, aquele chão lá com pulgas onde os cachorros ficavam. Eu senti todo o desprezo, aí toda a humilhação daquelas crianças. E então Deus começou a me chamar, enquanto eu contava a história da ovelha perdida, de uma ovelha que se perdeu, depois que Jesus falou sobre o perigo de desprezarmos os pequeninos que creem nele, e mostrar para aquelas crianças como elas eram amadas por Deus, eu senti um profundo desejo de fazer alguma coisa e mostrar para aquelas crianças que eu não estava dando só uma aulinha para elas, que Deus realmente as amava, Deus se importava com elas,
E o meu desejo de saber mais, de como alcançar o coração delas, foi o que me levou para a PEC, para conhecer como evangelizar a criança, conhecer as necessidades das crianças e uma vida de agora 31 anos dedicados a esse ministério. Não é? E Bênção. uma missão que começou ali, assim como a maioria de vocês, começou com aquele trabalhinho que ninguém mais queria, aquela aulinha com criança, aquela classezinha, aquela liçãozinha, historinha lá, só para entreter as crianças. Mas Deus comunicou a necessidade das crianças. O chamado missionário começa em nós. E para transmitir a visão missionária para os outros, nós precisamos ter essa visão. Eu dou graças a Deus pela história de Mateus 18, começando antes do versículo 11, quando Jesus começa a falar da ovelha que se perdeu e da criança que corre o risco de se perder, e antes falar do perigo da gente desprezar a criança e não considerar o amor e o cuidado e o valor que Deus tem por ela, também o risco de ser escândalo, de desprezá-la. E ele termina Mateus 18, no versículo, essa fala dele sobre a importância da criança, com Mateus 18, 14, que diz: não é da vontade do vosso Pai Celeste que nenhum desses pequeninos se perca. Na hora Amém. de você falar de missões para a criança, da necessidade de falar de Jesus para os outros, essa é uma boa história para você começar mostrando o valor, a importância que Jesus dá para a criança. Ele veio fazendo missões, veio lá do céu buscar e salvar o que se perdeu, é o que diz o versículo 11. Então, quando eu conto a história da ovelha perdida para uma criancinha bem pequena lá, eu já posso contar numa perspectiva missionária. Olha, aquela ovelhinha que nasceu lá no redil do pastor era uma entre muitas, ele já tinha 99, e aquela era a ovelhinha de número 100. Mas ele amava cada uma, ele se importava com cada uma delas. Ele tratava bem, ele levava para pastar, para tomar água, ficava vigiando, porque ele não queria que nenhuma se perdesse. Deus ama todas as pessoas. Deus ama todas as crianças do mundo, todas as crianças de todas as raças. É hora de inculcar missões enquanto conta qualquer história bíblica. Você pode contar qualquer história bíblica de uma perspectiva missionária. Quando você fala da situação da ovelhinha que se perdeu, então você fala de todas as crianças que estão perdidas e que elas precisam ser alcançadas com o amor de Deus. Porque Jesus, nessa história, ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se perdeu. Só que as crianças precisam saber. Você precisa dizer para Deus, se o Senhor quiser usar a minha vida para ir buscar as crianças que se perderam, então eu quero que a minha vida seja usada assim. E então, contar essa história maravilhosa de que Jesus veio lá do céu como um bebê, morreu numa cruz e voltou a viver para que cada criança seja encontrada, assim como essa história, a história da ovelhinha perdida. Elas precisam ter um coração limpo do pecado para poder estar seguras no redil de Cristo, porque ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Cada criança precisa ser salva. Você pode contar qualquer história, então, sob uma perspectiva missionária. Eu gosto de Ai, contar. eu tô Então, apaixonada pela ovelhinha. e novamente, quanto menor a faixa etária, mais repetições, mais explicações, o mesmo ensino, vez após vez. A criança conta a história, ela participa da história, não é? E ela está lá ouvindo a Lindo, história dela mesma, não é? É isso mesmo. lindo. Então, ela está vendo a historinha aqui e vai contando assim. Ensinar missões não é um tópico separado, não é aquele dia de missões, único dia de missões, ou único culto de missões, ou só aquela feira de missões quando você se fantasia de algum personagem. É algo para ser usado, é um tema para ser mencionado, não como um tópico, mas um princípio e um estilo de vida, de valores que deve permear todas as áreas da vida da criança e da igreja. Eu fui para uma conferência missionária
como fazer missões para crianças em situação de riscos. Então, tinha dezenas de missões que trabalham com crianças, a APEC, a AMI e outras missões internacionais. E tinha essa missionária que ela estava ensinando como cultivar missionários desde o berçário em todo o departamento infantil. E ela tinha feito uma roupa assim improvisada, costurada à mão, com cola quente, sei que lá, assim, e tinha um bolso canguru aqui que ela colocava objetos dentro para falar de missões. Quando terminou, eu fui elogiar, agradecer e mencionei, disse, olha, eu gostaria de fazer uma roupa como essa, mas eu tenho tecnologia para fazer algo com mais qualidade. Se ela me permite, ela disse, se eu tivesse ideia aqui, foi improvisado, tem muito que melhorar, fique à vontade. Então, levou anos eu fazendo os globos de vestir de EVA, de outros materiais, até que eu descobri esse material de tênis. E então eu fiz um globo de vestir que pode ser usado no departamento infantil por 10, 15 anos, porque ele tem a resistência de um calçado. Ele é todo feito de tecido de tênis. Vou mostrar aqui de pertinho, olha. É material de tênis mesmo. Todo costurado, rebatido, o forro também. Por quê? Porque é para ser usado a cada aula, a cada lição, a cada programa com criança, um momento missionário. A gente fez de um jeito que aqui dentro tem um bolso, tem um zíper, que você coloca a fibra de 2 travesseiros dentro, e aqui na frente, então, tem os bolsos com zíper para você colocar objetos quaisquer. Eu tenho aqui as almofadinhas, esses kits de almofada, vamos lá, aqui dá para mostrar. Olha! Então, são 6 almofadinhas de 6 países diferentes. Atrás tem a bandeira do país correspondente e um Lindo! caderno de oração com 3 motivos de oração e informações sobre aquele país. Mas kits, esse aqui já vem com o globo. Quando você compra o globo, já vem o primeiro kit. Mas tem outros 4 kits até formar 30. E então a ideia é colocar aqui dentro para que a criança meta a mão naquele momento missionário, puxe a almofadinha e de forma surpreendente ela vai descobrir qual o país pelo qual ela vai orar naquele momento e vai ser o país que ela vai buscar, pedir ajuda do pai para ter informação, outros motivos de oração no site de Portas Abertas e de informações missionárias. Inculcar missões todo dia, todo domingo, todo momento de oração em casa, vestir em casa, falar de missões na EBF, não só na conferência missionária. Então, uma ideia de um material de uso permanente a partir de um propósito que é permanentemente falar, inculcar missões, porque falar de missões uma vez por ano para a criança não vai formar uma visão missionária, não é? E que Deus nos livre de chegar ao ponto de que um pessoal de uma igreja, uma grande igreja, que eu fui falar sobre missões com crianças, um projeto missionário para as crianças da África, e aquele irmão diz, cuidado com o que você vai falar para as crianças da nossa igreja, porque começa a encher a cabeça da criança com esse negócio de missões, e nós já temos planos para as nossas crianças. Essa foi a palavra do líder de educação cristã daquela igreja. Não encha a cabeça das nossas crianças com esse assunto de missões, porque nós já temos planos para elas. Misericórdia, não é, irmã Sara? Então, que Deus, no seu amor, na sua misericórdia, possa usar, vou pegar só mais um visual aqui, né, as nossas vidas para inculcar a visão dos outros que se perdem, não é? Amém. Talvez dando na sequência aqui, nosso tempo precisa ser bem utilizado, só aquele projeto da África era o ano de 97, então já faz bastante, não é? Quando nós fomos para lá, era a minha primeira viagem missionária para a África, na verdade fui para Moçambique, e lá nós saímos na rua com cartõezinhos de evangelismo, treinamos um grupo de professores e fomos para a prática. Tínhamos que sair e cada aluno tinha que evangelizar 2 crianças. Demos os cartõezinhos quadradinhos assim de 8 centímetros cada cartãozinho, bem menor do que um CD, e eles tinham que evangelizar as crianças. Só que voltaram frustrados, porque iam falar com 2 e vinham 200. E não dava para ver com o cartãozinho. Da próxima vez, a gente foi para a África para alcançar as crianças lá.
e treinar professores, mas aí eu levei uma solução para o problema do visual pequeno. Vamos ver se a gente consegue ver o pouco aqui. Eu levei, fiz uma Bíblia de vestir. Vamos fazer uma coisa doida aqui? Eu vou tentar vestir essa Bíblia aqui na frente de vocês. Tem um zíper. Aí! Vamos lá. Ela tem um zíper agora, naquela época não tinha. Porque você sua aqui dentro. Pode imaginar lá na África aquele sol de escaldar, Muito quente. em cima da traseira de uma caminhonete, falando para centenas de crianças, aquele calorão no meio do sol quente, mas as crianças lá todas sentadas naquela areia quente, ou se amontoando lá, tentando me ver. E vamos lá. E eu dentro dessa Bíblia, contando a história da mensagem da salvação e outras lições bíblicas. Vamos lá. Assim. Aqui. Muito bem. Então, Foi simples de vestir. Então, naquela época eu entrava com mais facilidade. A ideia é, de dentro da Bíblia, contar a história assim, né? E então, vamos lá, apresentando a lição. Teria que estar um pouco mais alto o vídeo, mas dá para ter uma ideia. Mas dá para ver. E então, vamos contando assim. Então, eu de dentro da Bíblia, falando, apresentando a mensagem da salvação para aquele grande grupo de crianças. E no dia seguinte, então, eu chegava de longe, as crianças começavam a gritar: o Homem-Bíblia está chegando, o Homem-Bíblia está chegando. Que Agora, bênção! já caminhando para o encerramento da nossa terceira parte da nossa live, eu gostaria de que vocês olhassem para essa Bíblia e pensassem no nosso papel como pais, como professores, como educadores cristãos. Que as crianças, assim como aquelas crianças lá da África, que não me conheciam, em casa as crianças nos conhecem, elas sabem se nós estamos sendo homens e mulheres Bíblia, se nós somos o que nós estamos ensinando, se o que sai de nós, dos nossos braços, da nossa boca, da nossa cabeça e os lugares por onde andamos são o resultado daquilo que está guardado aqui. Se está saindo dos valores e das convicções dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Aquelas crianças me viam sempre vestido de Bíblia e me chamaram de Homem-Bíblia. Que nós, como professores e como pais e educadores, possamos ser vistos pelas crianças como Bíblias vivas, como homens e mulheres Bíblia que refletem aquilo que ensinam. Que quando você Amém. fala do amor pela criança perdida, que ela possa ver que ela é amada. Quando você fala para ela da necessidade dos outros, que ela percebe que você vive isso. Esse ou qualquer outro princípio bíblico, qualquer outra verdade bíblica. Não é? Assim como essa história aqui. Essa aqui é a principal porque é a mensagem da salvação. Mas você pode usar para falar sobre qualquer ensino. Só um limpinho aqui. Essas histórias bíblicas feitas em feltro, nós temos no nosso site, você pode entrar e ver, existe uma infinidade de lições bíblicas já adaptadas para a Bíblia de vestir, e algumas delas vão estar em forma de vira e revira, em cartazes, outras em lições em feltro para o flanelógrafo, mas muitas foram adaptadas assim, para eventos grandes, para momentos, datas especiais, mas que as crianças olhem para você não como um contador de história, não como a tia da historinha, mas homens e mulheres que refletem e transmitem a verdade da palavra de Deus, que elas possam ver uma Bíblia viva se movendo. Você. Amém. 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 Nossa. Que bênção! Glória a Deus, glória a Deus. Fomos tremendamente abençoados. Deus abençoe a sua vida, prospere o seu Meu caminho. privilégio, irmã. Amém. Muito obrigado. Obrigado pelo Amém. privilégio. Esperamos que tenhamos outras oportunidades de estar com a irmã Sara Miranda em outras lives, outros eventos, e que você possa desfrutar do privilégio de hoje, não só de ter essas ferramentas, mas de olhar para o seu ministério, como uma missão, como um chamado, e desfrutar de todas as ferramentas que existem, todo esse conhecimento
da irmã Sara essas ajudas preciosas de capacitação, treinamento, enriquecimento de ideias criativas. Obrigado, irmã Sara, pelo privilégio que a irmã me deu de participar desse momento de capacitação, né, do seu ministério. Para mim foi uma honra. Pessoal, estamos chegando ao final, né? Que pena. Eu aqui vou ficar muito feliz se tiver uma próxima oportunidade, né, de ser tão ministrada assim. Na hora da ovelhinha eu até enchi o olho de lágrimas. Fiquei muito emocionada e também sinto muita alegria em dizer que eu já adquiri essa Bíblia de vestir. Fico muito feliz, não vejo a hora de usá-la. Vou usar aqui no canal do YouTube na lição de Josias. E, queridos, é assim. Às vezes nós não temos condições de comprar tudo, né? Embora queremos, não temos. Mas ore ao Senhor, né? Que é o dono do ouro e da prata, e Ele conhece o seu ministério. Com certeza, se você tem o desejo no seu coração de adquirir esse material, e às vezes falta recurso, saiba de uma coisa: Deus é aquele que providencia. Ele providencia e abre caminhos para você conseguir, queridos, porque o dono da obra não é você, não sou eu. O dono da obra é o Senhor. Ele que é o mais interessado em fazer, né, com que esses pequeninos cheguem, né, até a presença dele através da sua vida. Queridos, espero muito que você tenha sido agraciado e abençoado nesses 4 vídeos que nós colocamos aqui no YouTube. Eu fui tremendamente abençoada, queridos. Então, estamos chegando no final. Não esqueça de acessar aqui no link do site do AB Visual. Entre lá, conheça todo o material, como eu disse, é uma infinidade de materiais. Você vai ficar assim, nossa, quero tudo. Não esqueça também de acessar os primeiros links aqui dos primeiros tópicos, não perca nenhum. Todos eles foi abençoados, queridos, todos eles, com certeza vai falar no seu coração, o Espírito Santo vai falar no seu coração e você será tremendamente abençoado. Que pena, vamos terminar. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus, queridos, até o próximo vídeo.